Balanço. A infância não foi uma manhã de sol. Demorou vários séculos e era pífia em geral a companhia. Foi melhor em parte a adolescência, pela delícia do pressentimento da felicidade na malícia, na molícia, na poesia, no orgasmo, e pelos livros e amizades. Um dia, apaixonado, encarei a minha morte, e eis que ela não sustentou o olhar e se esvaiu. Desde então é a morte alheia que me abate. Eu escrevi poemas ao longo desses 10 anos, escrevi poemas e letras de música. As letras foram logo publicadas. Os poemas, alguns foram, outros não. Mas, na verdade, depois de um certo tempo, quer dizer, agora recentemente, eu vi que tinha um livro com todos esses poemas acumulados. E praticamente um livro, ainda não pronto, e demorei mais ou menos uns 2 meses mexendo nos poemas que eu tinha feito, quer dizer, corrigindo uns, acrescentando coisas a outros, escrevendo ainda mais alguns para ficar um livro mesmo, e cortando algumas coisas, jogando fora, muitas. Na verdade, tem que ficar só o que eu acho que seja la crème de la crème, né? Então foi o que eu fiz. E, ao mesmo tempo, a verdade é que eu também me dediquei muito tempo a escrever outras coisas, conferências, ensaios, e aí artigos de jornal. Fiz muito tempo essas outras coisas teóricas, em geral, a minha tendência é muito a teorizar, essas outras coisas pareciam ter uma urgência, ter a ver com o momento presente. Enquanto que a poesia pode esperar, num certo sentido, entende? Eu vou fazendo, eu preciso fazer, para mim é mais importante, a poesia é mais importante do que o que eu escrevo em prosa. Mas a poesia não precisa ser publicada imediatamente, enquanto que os artigos, a impressão que eu tenho é que é importante publicá-los, até por razões políticas. Eu vou ler 2 poemas, um deles se chama O Poeta Cego, e o poeta cego, arquetípico, na verdade, é Homero, poeta grego, né, que era cego. Supostamente era cego, não sabe nem se Homero existiu mesmo, mas se existiu foi um poeta cego. Ficou sendo o arquétipo dos poetas, em geral, do poeta. E a cegueira dele significava muito que podia ser, por exemplo, que não era, ele falava não sobre as coisas que estava vendo, mas sobre as coisas que as musas inspiravam o poeta a falar. E, por outro lado, também que ele não estava preso ao presente, mas ele se movia em todos os tempos. Quer dizer, não era sobre o ser dele que ele falava. Esse ser era praticamente anulado. Ele falava sobre o ser de outras coisas. E, ao mesmo tempo, Keats, o poeta romântico inglês, dizia que o poeta fala, na verdade, se coloca na situação de qualquer coisa, objeto, animal, que o poeta não é ele próprio, não tem personalidade própria, que ele se inventa a sua personalidade. Um pouco como Fernando Pessoa fez com os heterônimos dele. Então, o poeta cego tem esse sentido para mim. E eu digo, eis o poeta cego, abandonou seu ego, abandonou seu ser. Sem ser nem ver, ele ver seja. Bem antes do amanhecer, em seus versos talvez se veja diverso de tudo que seja, tudo que almeja ser.